Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a correção do exercício de número 6. Então, aqui denunciado do exercício 6 de juros simples. Uma pessoa investiu 50 mil reais durante 180 dias, a uma taxa de 10% ao ano no regime de juros simples. Qual o montante obtido? Então, a primeira coisa que a gente analisa é o que o exercício quer que a gente calcule. No caso do exercício 6, ele quer que a gente calcule o valor do montante, o valor futuro. Então, na nossa organização, a gente vai começar como? Montante é igual a uma interrogação. A gente não sabe qual que é o valor de montante, tá? Isso a gente vai calcular. Vamos lá. Uma pessoa investiu 50 mil reais. Se a pessoa está investindo 50 mil reais, ele é um valor quando? Hoje. Se é um valor hoje, é um valor presente, capital. Então, nossa organização, capital é igual a 50 mil reais. Durante 180 dias. 180 dias é o nosso prazo. Prazo é o N. N é igual a 180 dias. A uma taxa de 10% ao ano. 10% é a nossa taxa, que é o I. Então, I é igual a 10% ao ano. Então, a primeira coisa que a gente foi analisar o que o exercício quer que a gente calcule. Ele quer que a gente calcule o valor do montante. Depois, nós analisamos item a item quais são as informações que nós temos. Então, ele tem um capital de 50 mil reais, um prazo de 180 dias e uma taxa de juros de 10% ao ano. Eu reforço que é extremamente importante, nesse momento de organização, ser fiel às informações denunciadas. A gente não faz nenhum ajuste, tá? A gente só pega e relata e registra as informações conforme estão denunciadas. Agora a gente vai analisar o quê? Qual que é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o montante? Vamos na relação das fórmulas. Então, ó, aqui a relação das fórmulas do juros simples. Então, nós temos duas fórmulas para cálculo do montante. Vamos ver qual das duas se encaixa nessa situação do exercício 6, tá? Então, primeiro, ó, montante é igual a capital mais juros. O montante eu não sei, que é o valor que eu quero calcular. O capital eu tenho? Tenho. O capital são 50 mil reais. Os juros eu tenho? Não. No exercício eu não tenho valor de juros. Então, eu vou conseguir utilizar essa primeira fórmula? Não, não vou conseguir utilizar neste momento, ok? Vamos analisar aqui a segunda fórmula. Montante é igual a capital. Capital nós temos? Sim, 50 mil reais. Vezes, abre parênteses, 1 é da fórmula, mais I. I eu tenho? Tenho, 10% ao ano. Vezes N. Qual que é o nosso N? 180. Então, nós temos as informações para utilizar essa fórmula? Sim. Se é positivo, então nós vamos utilizar esta segunda fórmula. Vamos lá, ó. Montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N. E fecho o parênteses, tá? Aqui, quando eu coloquei, então, a fórmula, é conforme está na minha tabela de fórmulas, certo? Agora vamos analisar nossas informações. Nós temos o capital de 50 mil e temos um prazo de 180 dias e uma taxa de 10% ao ano. Se a gente for analisar 180 dias e 10% ao ano, eles estão no mesmo período? O nosso prazo e a nossa taxa? Não. Por que não, professor? Porque o N está em dias e a taxa em ano. Então, se um está em dia e outro em ano, a gente não consegue calcular. A gente precisa ajustar. Como é que a gente ajusta? Existem duas possibilidades no juros simples, tá? Ou a gente transforma esses 180 dias em um prazo anual, ou a gente transforma essa taxa de 10% ao ano em uma taxa ao dia.
Existem essas duas possibilidades, ok? O que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 180 dias em um período anual, ok? Vamos lá, acompanhe aqui o meu raciocínio. De acordo com o calendário comercial, então, ó, calendário comercial, comercial. O ano tem 360 dias. Se o ano tem 360 dias, e aqui, ó, o nosso prazo são 180 dias, a gente está falando o quê? Que este prazo é a metade de um ano no calendário comercial, ok? Então, ó, 180 dias é igual 360 dias, não é um ano cheio? 180 dias é metade de um ano. Qual que é o número matemático quando a gente está falando aí de metade, de meio? 0,5. Então, ó, quando a gente está falando que temos um prazo de 180 dias, ele é igual ao quê? A 0,5 ano. Por que, professor, 0,5 ano? Ele é metade de um ano. Se é metade de um ano, 0,5. Ok? Agora vamos analisar, ó. Qual que é o meu novo prazo? 0,5. E a minha taxa? 10% ao ano. 0,5 ano, 10% ao ano. Tá no mesmo período? Tá. Se tá no mesmo período, eu consigo calcular? Consigo. Agora, eu posso utilizar uma taxa percentual na fórmula? Não. A gente não pode utilizar uma taxa percentual na fórmula. A gente precisa utilizar uma taxa unitária. Então, o que a gente faz? Como é que a gente faz para tirar esse sinal de percentual? A gente divide por 100. Então, 10 dividido por 100. 10 dividido por 100, vamos no HP? Então, aqui, ó, abrindo o HP, 10. A gente registra, Enter. 100, aí a gente divide. 0,10. Então, 10 dividido por 100 é igual a 0,10. Quando nós formos para a fórmula, então nós vamos utilizar o quê? 0,10. E não mais os 10%. A mesma coisa acontece com o prazo. Nós vamos utilizar o quê? 0,5 e não mais os 180 dias, porque nós transformamos esses 180 dias em um prazo anual. 0,5 é metade de um ano. 180 dias é metade de um ano no calendário comercial. Ok? Vamos substituir as informações aqui na fórmula, então. Ó, montante é igual a capital 50 mil vezes, aí a gente abre o parênteses, 1 é da fórmula, mantém, mais o I. Qual que é o nosso I? É o 10? Não, o nosso I é 0,10, porque a gente não pode utilizar uma taxa percentual, a gente tem que utilizar uma taxa unitária. Então, 0,10 vezes o N. Qual que é o nosso N? 180 dias? Não, o nosso N é 0,5. Professor, por que 0,5? Porque a gente transformou um prazo em dias em um prazo anual, ok? Então, essa daqui é a substituição das informações e essa daqui é a equação que nós vamos ter que resolver, tá? Então, montante é igual R cifrão, porque é dinheiro, certo? Nunca esqueçam aí de fazer a menção do R cifrão, porque é valor monetário, tá? Se nós vamos analisar pela a questão matemática, tá? O que a gente vai calcular primeiro aqui nessa equação? De acordo com a matemática, a primeira coisa que a gente resolve é o quê? O parênteses. E dentro do parênteses, a primeira coisa que a gente resolve é a multiplicação. Então, primeira coisa, resolver o parênteses. Dentro do parênteses, a primeira é a multiplicação. Depois que nós multiplicarmos, nós vamos somar. E por último, nós vamos multiplicar por quem está fora do parênteses. Ok? Vou abrir agora a HP para a gente fazer este cálculo. Vou deixar aqui, ó, para ficar lado a lado. Estou pegando aqui a HP. Vamos lá, então. Deixa eu limpar aqui, ó. FCLX para apagar tudo.
Qual que é o primeiro valor que nós temos aqui nesta equação? 50 mil reais. Então a gente vai lá e digita 50 mil reais. A gente vai utilizar esses 50 mil reais agora? Não, a gente não vai utilizar. Se nós não vamos utilizá-lo, o que a gente faz? Registra, aperta o Enter. Qual que é o próximo valor? 1. A gente coloca. Vai utilizar esse 1 agora? Não, nós não vamos utilizar. Se nós não vamos utilizar, o que a gente faz? A gente registra. Qual que é o próximo valor? 0,10. Então a gente vem aqui, ó, 0,10. A gente vai usar esse 0,10 agora? Não, nós não vamos utilizá-lo. Então o que a gente faz? A gente registra. E por último, nós temos o 0,5. 0,5. Nós vamos utilizar esse 0,5 agora? Vamos. Fazendo o quê? A multiplicação. Então nós já tínhamos registrado 0,10 e agora a gente vai fazer o quê? 0,5 vezes. Então, eu já registrei aqui o 0,5, só faço o quê? Vezes. 0,10 vezes 0,5 dá 0,05. O que eu preciso fazer agora? Somar com 1. 1 eu já tinha registrado? Se eu já tinha registrado, o que eu faço? Eu somo. Porque ele já estava já na memória da calculadora. E por último, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os 50 mil por todo esse cálculo do parênteses. Os 50 mil eu não tinha registrado lá no começo? Se eu já tinha registrado, o que eu faço agora? Só operação, só multiplicar. Então, o montante deste exercício 6 são R$ 52.500. Montante é igual a R$ 52.500. Ok, pessoal? Lembrando que, assim, sempre quando eu estou utilizando HP12C, eu faço os cálculos direto. Então, eu utilizo a HP com todo o seu potencial aí, né? A HP, ela registra, você consegue arquivar ali, você consegue registrar até 3 informações e a quarta precisa estar no visor. Então, eu consigo registrar 3, a quarta estando no visor, eu consigo fazer esse jogo de sinal. Ok? Então, resposta da 6, 52.500. Qualquer dúvida, me envie no particular. Bons estudos e até o próximo exercício, pessoal. Tchau, tchau.